Nós vimos na aula passada que os hormônios vegetais exercem, de certa forma, funções similares às dos hormônios do organismo animal, como o do crescimento, por exemplo. Dando prosseguimento ao assunto, o Cebola vai falar hoje sobre alguns tipos de hormônios que respondem por outras funções nos vegetais, como, por exemplo, a inibição das gemas laterais e o enraizamento. Olá, gente. Hoje nós vamos continuar, então, falando sobre os hormônios vegetais. Inclusive outras ações do próprio ácido indolil acético, das auxinas, inclusive outros fito-hormônios com outras ações. Vamos também ver que existe uma aplicação prática desses hormônios vegetais na agricultura. O agricultor, ele sempre que precisar, ele pode utilizar os hormônios vegetais para melhorar a qualidade de sua plantação, de sua colheita, da produção de frutos, por exemplo. Nós temos algumas outras ações que são importantes. Quais são elas? Nós temos a abscisão de frutos, de folhas, quer dizer, queda das folhas e dos frutos, que é isso que ocorre quando existe falta de hormônio. Existe também a inibição da gema lateral pela gema apical. Nós lembramos que uma das locais de produção de grande quantidade de ácido indolil acético é o ápice do vegetal, a gema apical. Isso inibe as outras gemas de crescerem. Também a produção de raízes adventícias, que vem a ser isso. Raízes que seriam fora de local. Raízes que vêm diretamente do caule, são as raízes adventícias. E tudo isso pode melhorar na agricultura. Vamos então guardar no nosso resumo as principais outras ações das auxinas. Vamos lá. O AIA, então, tem função de inibição de gemas laterais. A gema apical, que produz grande quantidade de AIA, inibe as gemas laterais de crescerem, de se desenvolverem em frutos, de se desenvolverem em flores, de se desenvolverem em outras folhas ou ramos. Também, o AIA vai ser responsável pela abscisão, queda de folhas e de frutos. Quando as folhas ficam em estado senescente, quer dizer, envelhecidas, elas irão cair. Os frutos, quando ficam muito maduros, que a gente costuma dizer, passa do ponto, eles também irão cair. Isso seria o comum que acontece. Deve acontecer exatamente isso. Também vai estimular a formação de raízes adventícias. Raízes que são originadas não a partir da radícula do embrião da semente, e sim de outras partes. As raízes adventícias podem vir, então, diretamente do caule. Vejam, mas como é que pode-se utilizar isso daí? Como é que se pode utilizar em agricultura estas funções do ácido indolil acético? É muito conhecida esta ação de inibição da gema apical sobre as gemas laterais. Olhem, uma grande produção de ácido indolil acético inibe esta gema lateral de crescer. Novamente podemos dizer, a grande produção de ácido indolil acético existente na gema apical o transporte é polarizado, lembre-se, vai inibir essa gema lateral de crescer. Aí há o processo que nós denominamos de poda, processo muito utilizado na agricultura. O que vem a ser isso? Quando eu retiro
tiro essa gema apical que produz grande quantidade de AIA, essa gema que nós chamamos de gema lateral, que está em estado dormente, irá começar a desenvolver para formar-se ramos. Vejam, este vegetal produzirá uma copa maior. Produzindo uma copa maior, ele irá produzir uma quantidade de frutos maior. Isso é muito utilizado, por exemplo, em citriculturas. Quando nós vamos fazer a produção de frutas cítricas, como laranja, limão, a mexerica e outras vegetais semelhantes. Se eu deixar o vegetal crescer normalmente, ele vai ficar muito alto e com a copa distribuída na vertical. E vai ficar difícil eu fazer a colheita desses frutos. O que se faz? Quando o vegetal chega a uma altura relativamente boa, corta-se a gema apical desse vegetal. Ao invés de ele crescer em altura, ele vai abrir a sua copa. Então, a quantidade de frutos seria a mesma do que se ele crescesse em altura, porque ele vai abrir as copas. E vai ficar menos, vamos dizer, espessura para fazer a colheita, facilitando então de sobremaneira a colheita. Outra função do ácido dolioacético, como nós dissemos, é a abscisão de folhas e de frutos. Vejam lá. Quando a folha se torna velha, se torna senil, em estado senescente, ela começa a produzir menos AIA. Quando a concentração de ácido dolioacético na folha